Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos aí juntos para compartilhar a palavra de Deus que nos aproxima, que nos identifica e que tem para nós um chamado, né, de podermos seguir os caminhos que Deus aponta para nós na sua palavra, no seu evangelho e também na sua lei. Nós estamos aí no estágio de olhar para o Pai Nosso, que é a oração que nós estamos estudando nesse período agora, de acordo com o Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero, que é a nossa plataforma de caminhada para essa temporada. Nós estamos debulhando, digamos assim, o Catecismo Menor de Lutero, parte a parte, cada compartilhar com um capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo da terceira e quarta petições do Pai Nosso, certo? Então vamos lá, o que nós temos de perguntas e respostas, que é a metodologia usada pelo Catecismo Menor. Diz assim: que diz a terceira petição? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a frase sintética que Jesus usa aí na sua oração. E aí vem a primeira pergunta: o que significa isso? Martinho Lutero faz essa pergunta. E aí ele responde: a boa e misericordiosa vontade de Deus em verdade é feita sem a nossa prece, mas suplicamos nessa petição que seja feita também entre nós. Quer dizer, independente de eu estar pedindo ou não, eu não estou autorizando, estou apenas constatando, estou pedindo que seja feita também entre nós, aquilo que já acontece, que a vontade de Deus não depende da minha, não somos nós que estamos no comando da história de Deus, mas é Deus que está, Deus que está no comando da história. Porém, nós chegamos e pedimos para Ele, que é isto que já está dentro do plano dele, de fazer acontecer como vontade de Deus, vontade dele, que isso também aconteça entre nós, que nós possamos reconhecer essa vontade, que nós possamos nos render diante dessa vontade e nos colocar em postura de obediência diante dessa vontade. Quando sucede isso, é a próxima pergunta. Quando é que essa boa e misericordiosa vontade de Deus acontece? E ele diz: quando Deus desfaz e impede todo mau conselho e vontade dos que não nos querem deixar santificar o seu nome, nem permitir que venha o seu reino, tais como a vontade do diabo, do mundo e da nossa carne. E quando, por outro lado, nos fortalece e preserva na sua palavra e na fé até o fim. Esta é a sua boa e misericordiosa vontade. Então, podemos deduzir, junto com Lutero, que a boa vontade de Deus é desfazer os maus conselhos e também se colocar ao nosso lado e nos fortalecer para que possamos segui-lo. A vontade dele é que nós o sigamos. Está na contramão da vontade do Senhor todos os caminhos de sedução que nós temos aí por conta do mundo, do diabo e da nossa própria carne. E é interessante a gente perceber a argumentação que o Schwantz vai trazer dentro desse comentário do Catecismo, quando ele cita lá 1 Pedro. Ele diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Esta é uma ameaça contra a vontade de Deus. Como um leão procurando alguém para devorar. Está por aí. E está à espreita. Então é preciso tomar consciência, A vontade de Deus é que nós não sejamos seduzidos por esta ameaça que o diabo simboliza. Mas é real, existe, está escrito aí na Bíblia, Outra orientação que nós encontramos, que o Schwam cita aqui, é em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, quando ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então aqui, em João, o João está apontando agora para a outra ameaça. Pedro aponta para a ameaça que é o diabo. Aqui a outra ameaça, o mundo. Lutero fala em diabo e mundo, e mais um elemento que o Lutero fala, que está em Romanos 7, 18, que diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem nenhum,
pois o querer o bem está em mim e não o efetuá-lo. Aqui está a terceira fonte de ameaça contra a vontade de Deus. O diabo, o mundo e a nossa carne, palavra de Deus. Então, desse contexto que o Lutero entende que nós estamos em risco, por causa do que a palavra nos ensina, porque pelo que a palavra nos revela, nos dá clareza de que sim, contra a vontade de Deus estão esses três elementos. Um, lá fora, o diabo. O outro, aqui misturado conosco, o mundo e tudo que tem nele. E o outro, talvez o mais complexo dele, é o que mora dentro de nós. Porque esse não tem aparência de perigo, está dentro de nós, se acomoda dentro de nós. O nosso próprio pecado, a nossa própria natureza pecaminosa, que nos seduz, que nos engana, que ameniza, que alivia algumas transgressões, pensando que é só uma vez, pensando que ninguém está vendo, pensando que não tem problema, pensando que todo mundo faz. A gente se acomoda com essas ideias e acaba cedendo aí as nossas próprias vontades, que às vezes são contra a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É o que a gente pede na oração. E aí o Schwam pergunta, o que é essa boa e misericordiosa vontade de Deus? E ele responde assim, a boa e misericordiosa vontade de Deus é tudo aquilo que Ele nos quer fazer de acordo com a sua promessa, bem como o que nós devemos fazer, deixar de fazer ou sofrer conforme a sua vontade. Então, isto é essa boa e misericordiosa vontade de Deus, né? É tudo que está dentro do plano divino dele, no sentido de nos cuidar, de nos proteger, e aquilo que está dentro do plano humano nosso de também sofrer. E ele pergunta, que conselho e vontade contrariam essa vontade de Deus? Já que nós estamos pedindo, seja feita a tua vontade, o que está na contramão? E ele diz, a vontade do diabo, a vontade do mundo e a vontade da nossa própria carne contrariam a vontade de Deus. Então, aí vem a pergunta, o que então que nós pedimos? O que nós suplicamos nessa petição? E ele responde aqui, suplicamos nessa petição, primeiro, que Deus desfaça e impeça a má vontade do diabo e do mundo da nossa carne. Segundo, que Deus nos fortaleça e nos preserve firmes na palavra e na fé até o fim, para que sempre façamos de boa mente a sua vontade, como fazem os anjos no céu. Então, duas coisas nessa petição. Eu estou pedindo que Deus desfaça o poder do mal, e estou pedindo que Deus empodere a mim para o bem. Este é o pedido dessa oração. Seja feita a tua vontade. Então estou me colocando diante de Deus para ter e para receber a vontade de Deus. E Deus desfaz. Deus desfaz. Se vocês pensarem na história, por exemplo, do José, que está escrito lá em Gênesis capítulo 50, versículo 15, José teve a sua situação assim. Primeiro ele foi vendido pelos irmãos, ele foi sujeito a ser escravo, ele passou por humilhações, e a vida dele se via de perna para o ar por conta do erro e da maldade dos irmãos, ele foi vítima de tudo aquilo, e chegou o momento que Deus desfez tudo aquilo, e permitiu que José conhecesse uma outra realidade que talvez ele não teria conhecido se tivesse a vida dele sido sempre junto com a vida dos irmãos. Talvez ele sempre seria o irmão mais novo, que sempre com menos coisas, sempre com problemas e dificuldades, e agora não, agora ele é o governador do Egito. Ele precisou ser vendido, sair de casa para conhecer uma nova realidade. Então a vontade de Deus parecia no início uma coisa ruim, e agora estava se revelando como uma coisa boa, né? José estava noutra dimensão de vida. Então nem sempre aquilo que nós conhecemos da parte de Deus de imediato tem a aparência de ser uma coisa boa, nem sempre. Às vezes não. Às vezes tem a aparência de coisa difícil, de coisa ruim. Porque Deus às vezes escreve de uma forma que a gente não consegue entender a sua vontade. Lá à frente ele revela para nós qual que era o seu propósito. E aí nós entendemos, acolhemos e aceitamos essa vontade. Seja feita a tua vontade, então é essa petição. Nós vamos agora para a quarta petição que diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a pergunta que Lutero faz, o que significa isso? E responde, Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece, a todos os homens e também aos ímpios. Mas suplicamos nessa petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Então, Deus já dá o pão. A gente está pedindo
que Ele nos ajude a reconhecer esse ato dele de amor, esse ato dele de cuidado, de proteção, de acolhimento, que prevê que nós estejamos bem nutridos, bem alimentados, bem fortalecidos com o pão que vem da mão de Deus, ou seja, todas as coisas boas que vêm da mão de Deus, em forma de cuidado e proteção. Isso é chamado de pão. E aí ele pergunta, Lutero, né? O que significa esse pão de cada dia? E responde, tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, vestes, calçado, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, consorte fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Isso tudo é pão, porque eu preciso disso. O pão é aquilo que eu necessito para viver bem, para viver em plenitude. Então, tudo que concorre para o meu bem-estar, para a minha estabilidade, para a minha felicidade, está dentro da ideia do pão de cada dia. Então, quando eu chego para Deus, estou pedindo isso, estou pedindo esse complexo, que é a união de todas as coisas que favorecem o meu bem-estar e que colaboram para a minha felicidade. E o Schwam agora faz a outra pergunta, dizendo assim, por que nós cristãos devemos pedir a Deus o pão de cada dia, visto que Deus dá também aos que não são cristãos, aos ímpios, que não lhe pedem? Deus dá para todos, por que eu tenho que pedir? E o Schwam vai responder assim, ó, pedimos a Deus o pão de cada dia, o que inclui tudo o que necessitamos para o sustento do nosso corpo, porque Cristo o ordenou. Primeiro, reconhecer que a nossa vida de todos os seres viventes depende de Deus. Segundo, receber o pão de cada dia, como todas as bênçãos, como graciosa dádiva de Deus, para não perder de vista que o que eu tenho de bom vem vindo de Deus. Terceiro, suplicar todas as bênçãos materiais e espirituais a Deus. Deus dá para todo mundo, mas eu não quero esquecer que é de Deus. Eu não quero ser como os ímpios, os pagãos, os que não reconhecem Deus e continuam recebendo e não agradecem. Essa sua ingratidão eu não quero. Então por isso que eu continuo pedindo. Eu quero pedir para eu ter certeza de que eu estou sendo ouvido e de que eu estou sendo atendido. E de que as coisas boas que eu tenho vêm de Deus. Eu não quero perder essa noção nunca. Eu não quero perder a noção de que eu sou um filho abençoado por Deus. Eu não quero chegar a um ponto de indiferença e imaturidade espiritual ao ponto de dizer que eu não preciso de Deus porque eu conquisto todas as coisas. Eu não preciso de Deus porque nem acredito em Deus. Eu não preciso de Deus porque a vida funciona sem Deus, porque a minha vida está funcionando, eu não vou na igreja, eu não faço oração, eu não oferto, eu não oro, eu não louvo, eu não faço nada, minha vida está indo muito melhor até do que de vocês que ficam indo lá na igreja. Essa pessoa perdeu a noção de Deus. Eu não quero perder essa noção. Eu não quero perder essa identidade. Eu quero continuar pedindo o pão venha para mim. E que o meu pão seja o pão que vem da tua mão. Que seja do meu pedido, do pão nosso que vem de ti. Eu quero pedir para Deus, eu quero ter essa noção. Isso é o que está dentro dessa oração do Pai Nosso. Eu não quero passar para o lado de lá, que é o lado da indiferença, o lado da ingratidão, e o lado da insensibilidade espiritual. Eu não quero chegar a esse estágio. Eu vejo que tem gente que chega. Eu conheço pessoas que chegam a esse estágio. Eu convivo com pessoas que são assim. Mas eu não quero para mim. Então eu continuarei orando. Continuarei pedindo que o meu pão, que é o pão que está no prato de todo mundo, de repente na mesma mesa, ele seja o pão que vem de Deus. Ah, mas aqui nessa casa ninguém ora para fazer uma prece antes da oração. Eu oro para fazer a minha prece antes da minha refeição. Porque eu quero ter certeza para mim mesmo, eu nunca esquecer, que aquela refeição é mais um presente de Deus na minha vida. Então eu faço disso o meu movimento. Isso não é porque os outros fazem, eu deixo de fazer, que eu vou continuar ou não. É minha convicção, é o que eu quero para mim, essa é a minha escolha. Essa é a minha fé, e eu atendo a minha fé. Daí ele vai perguntar ao Schwam lá, por que dizemos, ou melhor, ele diz assim, por que dizemos pão nosso? E ele diz, dizemos pão nosso, porque só devemos desejar o pão que por justiça nos pertence, e porque também devemos pedir pelo nosso próximo e com ele repartir. Eu não estou interessado em saber só do meu pão. Eu estou interessado em saber que a humanidade também tenha, que as outras pessoas também tenham o pão, que também possam viver, que também possam ter tranquilidade, serenidade e paz
Eu quero que, assim como eu durmo na minha cama quentinha, outros tenham também esse mesmo conforto. E me incomoda quando eu percebo que outros não têm. E me mobilizo para que os outros tenham. Essa é a ideia. Por isso a ideia do nosso. Eu me coloco junto e eu ofereço para os outros, junto comigo, aquilo que eu recebo. Então, essa é uma bênção divina que eu quero compartilhar. Daí a ideia do Pai Nosso, do Pão Nosso, que Deus nos convida a pensar nessa oração. E vai dizendo então a seguinte, na pergunta seguinte: por que dizemos de cada dia e hoje? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai responder: essas palavras nos ensinam que não devemos estar ansiosos e nos torturar com o futuro, mas tendo para cada dia o necessário, devemos viver contentes e confiantes no Senhor que nos dá tudo o que necessitamos. É hoje. O que eu quero é para hoje. Não estou preocupado em acúmulo, estou preocupado em sobrevivência, subsistência, dia a dia. Agora eu tenho certeza que se Deus me conduz o dia de hoje, o de amanhã também está na mão dele. Também serei conduzido, também serei protegido. Não vai depender dos meus planos, do meu futuro, da minha organização. É porque eu tenho, porque eu fiz, porque eu comprei, porque está no meu nome. E amanhã eu morro e fica tudo aí também. É aquela história que Jesus contou daquele homem que fazia, comprava e enriqueceu até o ponto de não ter mais onde guardar a sua riqueza e daí morreu. E a riqueza ficou. Aí Jesus diz, né? Não se preocupe com as coisas do amanhã, tanto assim. Preocupe-se com o de hoje. E ensinou o pão nosso de cada dia para o hoje. Já está bom. Já está de bom tamanho. Já me sentirei seguro tendo esse pão. Então, isso é o que nós temos aí para a terceira e quarta petição, né? Fica aí para a gente refletir sobre o quanto nós estamos envolvidos também nessa dinâmica, né, de estarmos sempre com a graça e o amor de Deus a nosso favor, pedindo que a vontade dele seja feita e pedindo que o pão nosso seja alcançado, para que assim a gente possa cumprir melhor a vontade dele também. Certo, gente? Alegria em poder estar com vocês mais essa oportunidade. Deixo para vocês o meu abraço. Desejo que Deus conduza e abençoe vocês. Paz e alegria para todo mundo. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.